Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra a estupidez e a ignorância. Alegrias, muitas alegrias. E a bagunça do general Pazuello, hein? Porque é uma bagunça. O Ministério da Saúde é um projeto para organização ou desorganização maior ainda da bagunça na saúde do país. Acompanhe. O general Pazuello, e é assim que ele é chamado, sendo ministro da Saúde, jamais foi chamado de doutor Pazuello, talvez por algum puxa-saco. Doutor, mas o nome doutor não lhe cabe, já que não defendeu nenhuma tese, quanto mais tese sobre saúde pública ou sobre saúde em geral. Então o ministro da Saúde não chega a ser um doutor, é um general. E voltando a lembrar, um general de intendência. Mais preocupado em quantos talheres tem em determinado quartel, quantos sacos de farinha, quanta munição, como é que estão as contabilidades gerais das numerações do patrimônio das Forças Armadas, no caso dele do Exército, do que saúde pública, do que saúde. A única função dele, nomeado interinamente e depois definitivamente, coisa que lhe trouxe grande honra e galardão, que vai passar para a história como um fiasco, como uma farsa, como um arremedo de ministro da Saúde. A única coisa que lhe interessa ao governo Bolsonaro é que ele seja exatamente uma vaca de presépio, ou seja, o termo que designa aquela pessoa que balança a cabeça como uma vaca de presépio, num movimento inercial contínuo. Desmentido diversas vezes em público, desmoralizado, humilhado por Bolsonaro, a servidão dele ao governo e ao cargo o transforma realmente numa vaca de presépio. E é justamente este general de intendência que, no meio de uma pandemia, de uma crise de 180 mil mortos, de 6 milhões de infectados, numa onda de segunda onda da infecção, não tem nenhum projeto nacional de vacinação. Não tem nada. Aliás, é claro que ele não tenha, porque a vacinação não é do interesse de Jair Messias Bolsonaro. Todos nós sabemos que desde o primeiro momento, Bolsonaro sempre sabotou a questão da pandemia no Brasil, sempre sabotou a saúde pública no Brasil, neste momento de pandemia e de crise que a gente vive. Dizendo que é uma gripezinha. Ultimamente lançou um vídeo debochando, rindo, gargalhando, falando com voz fina. Eu peguei Covid-19, ai. Já chamou de maricas, aqueles que se colocam em defesa do organismo humano contra o vírus. Já fez de tudo, já pintou e bordou e ficou muito claro que ele não tem interesse nenhum na vacinação. E a vaca de presépio seguiu o seu caminho. Bom, se o meu senhor não tem interesse na vacinação, por que eu vou fazer um projeto de vacinação? Para quê? Para ser demitido desse cargo tão agradável de ministro da Saúde? Eu sou uma farsa viva. Enganei todo mundo, pensavam que eu era médico sanitarista. E eu sou um taifeiro de primeira classe. Taifeiro. E por isso nós não temos neste momento um projeto de vacinação claro para o Brasil. E por isso o governador João Dória, num oportunismo político e numa jogada política que está no seu direito, porque política é isto, se por um lado Bolsonaro politizou a pandemia, ele não faz outra coisa desde o início a não ser politizar a pandemia. Já chama de vírus chinês, já rompe relações com a China, relações cordiais com a China por causa do vírus chinês, segue os caminhos e as pegadas de Donald Trump nos Estados Unidos, fala bobagens e mais bobagens sobre a pandemia. Então, se por um lado Bolsonaro faz esta bagunça no cenário nacional, sabotando todos os cuidados, o ministro vai no mesmo caminho e não tem nenhum projeto. Bolsonaro politizou a pandemia. E ao politizar, os políticos da área que estão no centro, sobretudo aqueles que de alguma forma almejam 2022, se manifestam, que é o caso do governador João Dória, que saiu à frente e disse que vai vacinar a população do estado de São Paulo e quem vier de fora e for para São Paulo pode tomar também vacina lá em São Paulo. E reuniu-se com mais 11 governadores para este plano de ação, de vacinação, de João Dória,
Por outro lado, o governador Flávio Dino apela ao Supremo Tribunal Federal o direito de vacinar sua população passando por cima do Ministério da Saúde. E aí, pressionado, Pazuello vem correndo dizendo: não, nós vamos começar agora, em dezembro ou em janeiro, mais tardar, a vacinação das doses que nós compramos da Pfizer. Balela, basófia. Quantas doses comprou da Pfizer? 10 milhões de doses? Tem que tomar 2 doses. Reduz a 5 milhões de pessoas. O que é isso para uma população de 210 milhões de pessoas? E quem garante que a Pfizer vai entregar? Os países ricos já compraram 53%. Os países ricos, que detêm 14% da população mundial, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que detêm 14% da população mundial, já compraram 53% das doses de vacina no mercado. O Brasil não se mexeu ainda. E mesmo que compre algumas milhões de doses de vacinas da Pfizer, não há nenhum preparo. E as seringas? E o plano de vacinação? E como vai se dar? E os locais de vacinação? Quem será vacinado primeiro? Não tem plano. Pazuello está correndo, colocando compressas, está correndo, colocando panos quentes em cima de uma situação de crise que virou bagunça. Que, aliás, é uma característica do Brasil nos últimos tempos. A anomia, ou seja, não tem lugar, ou o lugar pertence a todo mundo faz o que quer. Bolsonaro segue por um lado, os ministros seguem por outro, às vezes seguem com ele, às vezes não seguem, como é o caso do ministro do Turismo, né, que foi demitido. Os governadores fazem também o que querem, todo mundo faz o que quer. Os ladrões fazem o que querem, os assaltantes fazem o que querem, haja visto Criciúma e Cometá. As facções da milícia, as facções do crime organizado também fazem o que querem. E esta bagunça nacional que está transformando o Brasil reflete-se claramente na bagunça do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Não tem projeto. É balela, é papo furado, é bullshit, como diria Donald Trump. É papo furado. Não tem projeto de vacinação. Não, nós vamos vacinar correndo, assim de repente não tinha nada. Num dia ele diz, vai levar 60 dias para a Anvisa certificar qualquer vacina. Portanto, só lá para o final de fevereiro. No outro dia ele já diz, não, podemos começar a vacinar em dezembro ou janeiro, só chegar a vacina. Com que projeto, senhor ministro? Com que plano? Com que seringas? Com que material? Com que profissionais? Em que lugares? Qual é a ordem? Qual é a prioridade? Não dá. Realmente, o senhor é um disciplinado e obediente taifeiro de primeira classe. Mas não passa disso. De um taifeiro graduado. Enquanto isso, no meio desta loucura, os que têm consciência, os que percebem a situação de perigo que estamos cada dia mais, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.